Olá, lindona! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Legado Delas Cast, onde realçamos o legado e a história de mulheres que estão fazendo a diferença no mundo. E hoje eu estou aqui com duas convidadas especiais. Alessandra Chaves, que é planejadora financeira e mentora de mulheres. Amália, que também é planejadora financeira e mentora de mulheres. São amigas, sócias, colegas. E hoje a gente vai bater um papo legal, porque elas também são coautoras do livro Fortes e Inspiradoras. E vão compartilhar um pouquinho, só um spoiler, né? Da história delas. Mas lembrando, meninas, que esse episódio vai ao ar depois do lançamento. Sim. Então a gente pode falar um pouquinho mais dessa vez, sim, né? Claro. Que ansiedade. Tudo bem, meninas? Tudo bem com vocês? Graças a Deus, Grazi. Agora, respirando com um pouco de mais calma, né? Porque chegou o grande dia, né? Chegou o dia do lançamento, o dia da gente conhecer pessoalmente. Está nascendo o nosso filho, né? E é uma honra, um prazer muito grande estar aqui, podendo compartilhar com você não somente a nossa história, mas conhecendo um pouco mais da sua também. Muito bom. Amália, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui. Eu falei que chegou o grande dia. Escutei sua fala aí, as mulheres estão fazendo diferença. Gente, quanta responsabilidade, né? Eu falo muito que é uma decisão muito importante a gente se posicionar, porque a gente tem que mostrar a nossa vulnerabilidade, expor, às vezes, algumas coisas que a gente não quer, mas nós entendemos que não é só sobre nós, é sobre a diferença que a gente pode fazer na vida do outro. Eu costumo dizer que não é sobre nós, é através de nós. Através de nós. A gente é um instrumento, né? Exatamente. E eu já quero começar com os meus parabéns para vocês. Pelo sim de fazer parte do livro, mas não só por isso, porque não é só mais um livro. É um passo muito importante para esse legado que vocês estão deixando, para essa construção de deixar uma marca, de tocar a vida de pessoas. Então, o livro ele é uma ferramenta que vai levar a mensagem de vocês, a história de vocês adiante. Então, parabéns pelo sim de fazer parte, de se posicionar também. Sim. E me surpreendeu muito, Grazi, porque é uma frase que eu falo que é para minha vida, né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? E estar no Fortes e Inspiradoras, com mulheres também, né? Com histórias que nos inspiram e nos trazem ainda mais força, né? É muito especial. Eu confesso que eu nunca sonhei em ser escritora, em estar, né, como coautora de um livro, mas de alguns anos para cá, entendendo o meu propósito, eu realmente entendi, como a Amália disse, né, como você também colocou bem, que tudo que a gente puder fazer, e tendo o livro como mais uma ferramenta de transformação na vida de outras pessoas, isso nos faz ainda, nos inspirarmos ainda mais para inspirarmos outras mulheres, né? Com certeza. Ó, eu tô aqui com um capítulo da Amália já, e ela começa com uma frase aqui bem impactante, né? Seja forte e corajosa. Amália, compartilha um pouquinho com nós a tua história, né? O que tu compartilhou aqui no livro e como que a tua história e essa mensagem que você está deixando vai impactar a vida das leitoras. É engraçado que a gente fala nesse capítulo, é um pouco da minha história, né? De uma história que fez muita diferença na minha vida. E eu acabei tatuando esse versículo no meu braço, que é seja forte e corajosa. Aprenda a confiar em você em primeiro lugar. Foi uma mudança de chave que eu tive muito grande na minha vida. Deus me usou de todas as formas para que eu pudesse enxergar quem eu poderia ser, quem Ele quer que eu seja. E eu falo que eu vi muitas mulheres vulneráveis e uma das formas que a gente se tornou mentora de mulheres foi através disso, da gente ver a fragilidade, a vulnerabilidade que existe muito com muitas mulheres, e foi onde a gente se especializou. Eu falo que eu comecei a me posicionar na vida aos 14 anos, mas eu não entendia, né, o que é o posicionamento hoje. Mas eu era uma menina muito tímida, não me sentia pronta para nada, achava que todo mundo era melhor que eu não ia conseguir nada. E eu busquei mudar isso, comecei a trabalhar aos 14 anos de idade para poder me inspirar, para me fortalecer, que eu era muito tímida. Hoje eu lido com pessoas, eu amo trabalhar com pessoas, eu amo ouvir pessoas, eu amo ouvir histórias das pessoas. Acho que foi também dos fundamentos que eu quis escrever esse livro, porque eu falo que não é sobre uma obra literária, são sobre histórias, né? Vai ficar aqui, é um legado, igual a editora Legado, é um legado que a gente deixa. E eu não sabia o quanto é confortante escrever. Eu falo que eu sou apaixonada por leitura e agora sou apaixonada pela escrita.
que eu já recebi, eu até arrepio, eu já recebi tantas mensagens essa semana, porque eu não sabia, eu ainda não tinha sentido a magnitude que é escrever, mesmo como coautora. A gente está fazendo mil planos para escrever mais livros. Mas, assim, esse capítulo meu fala da mulher ser forte. A autoconfiança muda a vida das pessoas. A mulher, ela precisa ser admirada. Eu acho que a gente é múltipla, né? E a gente, por muito tempo, a gente não consegue olhar para nós. A gente quer ser mãe, avó, irmã, esposa, namorada, empreendedora, mas a gente esquece de olhar para a gente. E quando a gente se especializou em ser mentora de mulheres, foi para justamente ajudar elas na parte de liberdade financeira, através de mudanças de comportamentos, de hábito, de crença, de saber que ela é capaz, para ela se sentir segura, admirável, e para que ela possa viver uma vida de escolhas. E, sim, Grazi, isso não é fácil. Não. Não é fácil de forma alguma. Eu trago essa realidade para nossas mentoradas. Gente, não é fácil. Mas a parte de liberdade financeira, isso reverbera na vida num todo, porque independente se você está conquistando milhões ou não, independente do que você tem na sua conta, você estar tranquila financeiramente, isso já te leva para outro caminho. Você está em paz consigo, você está em paz no seu relacionamento, né? A Alessandra fala, a gente não casa por dinheiro, mas as pessoas se separam por dinheiro, sim. Então, eu falo que eu me encontrei, né? A gente é planejadora financeira e através das histórias de mulheres também, a gente atende o perfil masculino, mas através de mulheres, eu me encontrei em poder ajudá-las. E, assim, a gente tem relatos maravilhosos de reunião que a gente começa com a mentorada chorando, envergonhadas, sabe? E é normal, está tudo bem, a gente tem essa empatia de colocar no lugar do outro. Então, eu trouxe um pouco dessa parte minha, desde os 14 anos, essa autoconfiança que eu fui construindo, para poder... Eu vivenciei isso. Então, por que dá certo? Eu vejo muitas mulheres, coisas que eu vivi. Fui mãe solo, passei por muita dificuldade financeira. Então, o que eu hoje passo para elas foi coisas que a gente vivenciou. Isso que é lindo, né? Porque o que eu costumo falar, são mulheres reais com histórias reais, né? Que tiveram uma trajetória desafiadora. Isso. E aqui a gente tem 23 histórias de mulheres diferentes, histórias diferentes, mas a gente percebe algo em comum, que são os desafios e as conquistas, né? Por causa de uma decisão. Então, é por isso que eu sou fã de vocês, de todas que decidem se posicionar. Isso. Porque compartilhar isso é um desafio, mas é uma alegria imensa saber que, poxa, a minha história vai poder gerar transformação, vai poder impactar outras vidas. Amália, conta pra nós, eu já vou passar pra Alessandra pra gente continuar o bate-papo. Conta pra nós como foi pra ti, né? Foi a tua primeira vez escrevendo, certo? Sim. Como foi pra ti trazer todo esse conteúdo em um capítulo? Teve friozinho na barriga? Como é que foi? Tem um frio na barriga e tem a mesma uma sensação também é o seguinte, gente, eu tô com 46 anos, pra mim eu tenho muita história, mas na hora que você falar que você vai colocar num papel, em 8 páginas, num livro, em 8 páginas, um pouco da sua história, e aquilo que a gente conversou, coloca aquela parte que fez diferença na sua vida. Então, assim, muito posicionamento meu foi por agora. Então, assim, é muito desafiador porque a gente quer passar, a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente quer passar a verdade, mas construir esse episódio, assim, da minha vida eu falo que foi, assim, alucinante porque eu revivi isso. Eu falo, gente, porque a gente vai passando, vai acontecendo, você vai esquecendo, a gente entra no piloto automático, mas, assim, eu falo assim, eu sou muito feliz e grata pelas coisas que eu tenho, não só materiais, mas por tudo, pela filha, pela família, pela conquista. A gente fala assim, né? Eu orei para ter as coisas que eu tenho hoje e eu quero mais, mas a gente esquece tudo um pouco que a gente passou, né? E o quanto é difícil. Mas eu falo que a mulher é igual a águia, né, gente? A gente ressurge, a gente tem esse poder de ressignificar a vida. E eu falo que quando eu terminei, foi difícil começar, porque você começa, não, isso não faz sentido. Só que chega um momento, parece que você conecta ali, você vai fazendo, aí você lê, você quer mudar algumas coisas. Aí um capítulo é pouco. Um capítulo é pouco, a história tá linda, não, mas isso aqui... Então, assim, para mim, foi uma honra. Eu espero de coração que as pessoas que leiam, não só o meu capítulo, mas de todas as mulheres, tenham ensinamentos. Eu tenho certeza que vai ter, porque é muito aprendizado. E, assim...
Uma alegria imensa por ser escolhida pela editora Legado também, fazer parte dessa obra literária. Show de bola, parabéns. Obrigada. É uma alegria para nós ter uma história como a sua aqui no Obrigada. Fortes Inspiradoras. Alessandra, conta para nós. Ó, a gente tem uma frase da Alessandra aqui. Sozinhas não poderemos chegar aos lugares onde Deus quer nos levar. Precisamos estar preparadas para sermos reconhecidas como corajosas, pois essa é a promessa que temos para cada uma de nós. Conta para nós qual que é o conteúdo, um pouquinho da história que você compartilhou aqui com toda essa mulherada que vai ter acesso, né, a esse livro. Sim. Quem me conhece sabe, né, Grazi, que eu falo que o nosso manual de instrução, né, como criadoras, como filhas do Criador, né, é a Bíblia Sagrada. Então, tudo que eu faço hoje é baseado realmente no que está escrito lá. Não é nada sobre religião, é sobre a gente ser conduzidas mesmo, né? Dentro daquilo que nós já temos como promessa. E se já nos foi prometido, cabe a nós acreditarmos, crermos, né? E fazermos aquilo que precisa ser feito, né? E dentro dessas promessas, eu falo que eu conheci um pouco da história de cada mulher, né, coautora desse livro, e entendi que todas, ou quase todas, eram como improváveis, né, estarmos aqui. E isso não é de agora, isso é desde a criação do mundo, né? Desde a época de Maria, mãe de Jesus, uma mulher, né, lá de uma cidadezinha humilde, né, virgem, que foi escolhida para ser mãe do Criador, uma improvável. Esther, né, Ruth, mulheres naquela época ainda improváveis e que se tornaram mulheres que até hoje, depois de 2000 anos, né, são exemplos, né? Então, é sobre isso, é realmente a gente acreditar, né, crermos que cada uma de nós temos um propósito, entender que propósito é esse e trabalhar com base nisso, né, nessa vontade que o Senhor tem através das nossas vidas, né, para transformar outras. E aí, quando eu entendi isso, Grazi, porque eu falo que Deus permite que a gente passe por processos na vida da gente que a gente só vai entender muito tempo depois, né? E foi pouco tempo que até pouco tempo atrás, eu nem sabia, para ser mais sincera, sobre essa palavra propósito. Eu sempre procurei ajudar o próximo, sempre procurei realmente fazer a diferença na vida do próximo, mas eu não entendia a profundidade dessa questão do propósito mesmo. E entender hoje que Deus me permitiu ser lá atrás, né, a isso trazendo para a minha vida pessoal, mas principalmente na vida profissional, que é onde eu trabalho, né, mais expressivamente nessa questão de transformar vidas, né, que é transformar vidas através das finanças. Por que Deus me permitiu que lá atrás eu começasse como vendedora, me tornasse diarista, até ser mentora, né, e planejadora financeira? Olha que caminhada que foi essa, né? Então, entender que nós mulheres fomos criadas por Deus para sermos intercessoras, cuidadoras e administradoras, inclusive das nossas finanças pessoais e da família, a gente precisa primeiramente ser dignas de confiança. E para sermos dignas de confiança, a gente precisa estar autoconfiante e buscar por confiança. Sim. Só que para isso a gente precisa passar por um processo, né? Não adianta a gente não viver isso. E a palavra mentor, né? É isso, né? É a gente ajudar outras pessoas, mas tendo uma história real de vitória, né? De que passamos por um processo que, se nós conseguirmos, você também consegue. E hoje eu entendo que Deus me permitiu estar como diarista, que é uma profissão linda, maravilhosa, que eu, assim, defendo com unhas e dentes, porque não é qualquer pessoa... De extrema confiança. Não é qualquer pessoa que tem essa confiança, que transmite essa confiança para estar dentro da nossa casa. Então, isso foi um processo, assim como trabalhar a vida financeira de outras pessoas. Para alguém nos abrir a vida financeira, nos falando quais são os sonhos, quais são as dores, né? Quanto ganha, quanto gasta, que é algo que machuca muito para a maioria das mulheres,
Eu preciso ser digna de confiança, nós precisamos, né? E trabalhar em cima dessa identidade hoje é o meu maior propósito. Mostrar para as mulheres essa questão do empoderamento. Mas o empoderamento no sentido não assim que eu posso, eu consigo sozinha, não. O empoderamento de que nós mulheres nascemos com esse poder, né? Com esse poder no sentido de Deus já nos deu essa autoridade de sim. Sermos dignas de confiança, a gente só precisa trabalhar em cima disso, buscando conhecimento, buscando entender o nosso processo de vida e, consequentemente, o nosso propósito. Hoje a gente vive num tempo que muitas mulheres, apesar dessa onda de empoderamento, da mulher, essa palavra empoderamento que foi deturpada, distorceu muito, distorcida, mas tem uma onda no exagero desse empoderamento, mas ao mesmo tempo muitas mulheres estão se sentindo vazias, sim, com sentimento de incapacidade, inferioridade, e eu acredito nesse empoderamento que você está falando, que é você saber quem você é, não é parecer, né? Não é só comparar com o outro. Né? Só querer estar no pódio, no palco, para dizer eu posso, só na aparência, mas é você olhar no espelho e ver a mulher maravilhosa que você é. Você acreditar no poder de Deus na sua vida. Exatamente. Porque Ele te deu isso. Exatamente. Então, esse é o verdadeiro empoderamento da mulher. Quando a mulher olha para o espelho, entende o seu valor, entende a sua capacidade, entende o propósito de Deus. Porque a gente vai muito em busca do propósito, isso é muito bacana, mas um dos propósitos, a gente tem vários propósitos. Sim. E um dos propósitos de Deus na nossa vida é amar, é gerar valor. Exato. E nós mulheres, nós geramos vida. Nós geramos literalmente. Vida. Nós temos esse dom de amar, de ser sensível, de ser feminina, de gerar. E às vezes as mulheres estão se desviando desse caminho para assumir um poder que não é delas. E é muito vazio só isso. E muito vazio. E aí quando estão sozinhas, estão lá, deprimidas, tristes, se sentindo inferior. Então a gente quer trazer isso. Não, você pode sim, você tem um poder que Deus te deu. Exatamente. Um poder de ser você, a sua essência. Tem uma frase que eu falo que mulher poderosa de verdade é aquela que vive a sua essência. Porque quando nós olhamos para nós e nós enxergamos o amor de Deus, porque Ele é tão perfeito que Ele colocou exatamente tudo que nós precisamos para cumprir o propósito dEle na nossa vida. E olhar para nós é tão gratificante porque a gente consegue ver claramente, mas precisa desse tempo, precisa de confiar. Porque às vezes a gente olha para a circunstância, para a fase. Mas isso aqui não é o que eu queria. E aí precisa de confiar, entender que, não, peraí, eu estou passando por um processo. Essa é uma fase da minha vida. Eu não nasci para viver aqui. Isso vai fazer parte para eu contar a história depois, né? Isso. Falando em processo, em desafios, agora pode falando as duas, a gente vai batendo papo aqui. Qual foi o maior desafio nesse processo? Vocês tiveram, né, uma longa caminhada, mas desde que descobriu o propósito, desde que estão se posicionando como mentoras, que estão ajudando outras mulheres, qual que foi o principal desafio até aqui que vocês lembram, assim, que marcou? Grazi, eu até falo isso sempre, porque é muito fácil você desistir das coisas. É muito confortável você permanecer onde você está. E você sair e quiser alcançar algo maior, isso gera um desconforto. É cansativo, você tem que estudar, você tem que batalhar, você tem que buscar coisas internas. A gente estava falando isso até hoje no avião. Você tem que buscar coisas internas que vai te machucar, mas você tem que tratar isso. Então, assim, para mim, o maior desafio sempre é não desistir. O empreendedorismo não é nada romântico. A gente lida com pessoas, com mulheres de todos os níveis e classes sociais, e a gente vê, assim, assustador. E às vezes a gente quer pegar na mão mesmo e levar, dá até uma chocalhada e falar assim, você consegue, mas não depende só da gente. Então, assim, a gente fala que às vezes a gente fica um pouco chateada porque a gente tem a solução para aquela pessoa, mas ela não está comprometida. Ela ainda não tomou a decisão de mudar a vida dela. Na verdade, ainda não está preparada, né? Porque hoje a gente entende, como nós somos mentoras financeiras, a gente entende que as pessoas elas precisam, antes de ir para as planilhas, para os números, né, que é o que muita gente busca numa mentoria financeira, estarem preparadas isso, né? Emocionalmente. E a grande maioria, Grazi, não estão preparadas, porque o dinheiro ele é emocional. Não adianta a gente entregar na nossa mentoria, né, Amália?
uma planilha, o planejamento perfeito, que isso aí a gente entende como é feito, mas quando nós sentamos com as nossas mentoradas e entendemos qual é o comportamento delas com o dinheiro, aí muitas das vezes, a gente precisa dar uma pausa e realmente chorar junto com elas, né? Que é o que acontece muito. E dependendo da situação, até sugerir um acompanhamento com um profissional da área psicológica. Porque senão não vai ter sustentabilidade aquele planejamento. O planejamento financeiro, ele não é para ontem. Ele é um planejamento, sim, de curto, mas principalmente médio e longo prazo. As pessoas chegam até nós desesperadas, porque muitas das vezes estão endividadas, ou até mesmo pessoas muito bem-sucedidas financeiramente e que não se sentem felizes, não estão satisfeitas. E aí é que a gente precisa entender, peraí, mas por que você chegou nesse nível de endividamento que não foi do dia para a noite? Então, isso não vai acontecer do dia para a noite. Por que com tanto recurso financeiro você se sente infeliz, mas você não se tornou rica do dia para a noite? Entende, Grazi? Então, trabalhar esse lado emocional das pessoas, ao ponto de a gente trazer esse equilíbrio para as finanças, eu acho que, para mim, hoje é um dos nossos maiores desafios, porque as pessoas elas estão doentes. E é aí que a gente vai encontrar a liberdade financeira. A Amália bem colocou aqui, né, dentro do ponto de vista dela. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque nós somos sócias, né, e proprietárias do Financeiramente Feminina, que é uma empresa de soluções financeiras, mas cada uma de nós temos a nossa mentoria, porque cada uma de nós temos a nossa essência. Né? Então, vão ter pessoas que vão se conectar mais com a Amália, vão ter pessoas que vão se conectar mais comigo, mas a gente, na hora de irmos realmente na parte da mentoria, dos números, né, dos produtos financeiros, das soluções financeiras, aí sim a gente tem lá o Financeiramente Feminino, onde a gente traz todo esse planejamento para trazer o resultado. Mas aí a questão da liberdade financeira, Grazi, na minha concepção, é as pessoas realmente encontrarem a paz financeira. E a paz financeira, dentro do conceito que eu entendo de forma clara, é as pessoas se libertarem da prisão que o dinheiro as coloca. Sim. Porque, infelizmente, o dinheiro, ele tem aprisionado muitas pessoas, inclusive mulheres. Aprisionado em que sentido? Colocando-as a confiança, né? As mulheres, às vezes, elas chegam pra gente e falam assim, nossa, mas eu tô desesperada porque eu estou endividada, eu preciso ganhar mais dinheiro. E é o que eu sempre falo. Dentro, novamente, né, da Bíblia, né? O único inimigo de Deus não é o maior. O único se chama dinheiro. Então, o dinheiro ele tem que ser uma consequência na nossa vida. A gente tem que trabalhar por um propósito e não por um dinheiro. Né? Pelo dinheiro. Porque quando a gente trabalha pelo dinheiro, a gente sempre vai querer mais, a gente sempre vai querer mais e mais e mais e não encontra aquela felicidade. Agora, quando a gente trabalha por um propósito, o recurso financeiro ele vem, né? E o dinheiro, para mim, ele tem que ser um patrocinador de propósito, um patrocinador de projetos. É importante a gente falar desse assunto porque por muito tempo foi um tabu, né? Porque rico não é de Deus. Sujo, né? É sujo. E por isso muitas mulheres vivem presas, né? Algumas no próprio dinheiro, outras por não ter dinheiro. Sim. E é isso que a gente vem trazer, né? Sobre a mulher entender o seu potencial, inclusive entender que pode sim administrar seus recursos financeiros, que pode sim ter uma renda boa, mas que não precisa estar aprisionada. E que o valor da mulher não está no que ela tem, no que ela possui, e nem no que ela faz, mas sim no que ela é. Só que quando a mulher entende quem ela é, ela vai desenvolver essas habilidades para fazer e ter coisas que validam a sua identidade, né? Exato. Então, é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Eu queria que vocês trouxessem, né, um pouquinho de como que tem sido para vocês essa jornada juntas, de ajudar mulheres, como que, vocês já trouxeram um pouquinho, mas como que é esse processo? A mulher chega, tô desesperada, preciso de ajuda. Qual que é o primeiro passo que vocês direcionam para começar a ter esse start, essa mudança? Começa pela mentalidade, vai pro planejamento, é isso? Na verdade, muitas nos conhecem, né? No meio profissional, mas a gente tem cada vez mais se posicionado de uma forma cada vez mais clara através das redes sociais, né? Porque em pleno 2023 está tudo caminhando para isso, né, Amália? Que, na verdade, tem sido, para mim, um grande desafio.
porque a gente conseguir, através de um post, de um stories, né, mostrar para essas mulheres, para a nossa audiência, o que realmente a gente faz, né, aquilo que a gente pode ajudar a outra pessoa, é muito desafiador, né? Mas, como eu disse, nós temos a rede social do Financeiramente Feminina, mas cada uma se conecta ou com a Amália ou comigo através das nossas redes sociais. E, a partir daí, nos procuram individualmente, né? A gente faz também workshops, palestras, né? Então, cada uma dentro da sua essência, para que a gente possa trabalhar duas vertentes, Grazi, até para ficar mais claro. Nós trabalhamos a vertente da educação financeira, né, Amália, e do planejamento financeiro. E a educação financeira, tanto através das redes sociais, quanto através das palestras, workshop, é uma forma mais comunitária, né? A gente trabalhar essas informações. Mas a parte do planejamento, ele tem que ser individual. Ele é através da mentoria. Porque não existe a possibilidade de uma pessoa, em meio a muitas, falar ali de algo tão íntimo, que são as finanças, né? Que são os sonhos, são os projetos. Então, aí é que entra a questão realmente da mentoria, de entender individualmente, como eu disse, qual é a sua dor, né? Com relação às finanças, né? E tentar trabalhar a raiz do problema mesmo, que muitas das vezes é emocional. Para, de fato, gerar uma transformação, né? Exato. E quem são o perfil de mulheres que procuram vocês hoje, Amália? Então, até complementando a resposta da Lê, eu falo que o livro também é mais uma ferramenta da gente estar trazendo autoridade para essas mulheres, porque eu falo assim, que o nosso propósito é virar referência mesmo, para que as mulheres falem assim, eu quero ser mentoradas por ela. Porque eu acredito na história delas, elas passam a verdade. Eu ponho isso como ponto primordial. O que a gente vai te passar aqui, a gente vivenciou e é verdade. Não é balela, porque eu acho que nesse mundo digital hoje tem muito isso, né? Vem conquistar seu primeiro milhão, o cara não tem nem 1 milhão. Então, não, a gente vai fazer a história real, a gente vai traçar um caminho verdadeiro. Lógico que a gente fala que a gente dá varinha para a pessoa pescar, ensina ela a pescar. É 80-20, que é a parte mais do cliente do que da gente. Que é a parte da educação. Planejamento, mas a gente tem que educar antes. Mas a gente trabalha muito forte também por indicação. Então, uma cliente, uma mulher que passa pela nossa mentoria... Acaba indicando. Ela já vem, assim, 80% já... Não é muito bom, a gente indica, né? É indicação, o famoso gente. Crescimento orgânico. É o que eu falo. É. Quem mais vende pra gente são nossos clientes. Isso. E você falou uma coisa que é muito séria, porque, assim, quando a mulher descobre a essência dela, a identidade dela, nada mais vai definir ela. Não é dinheiro, não é status, não é poder, porque o dinheiro ele tem várias formas de ser visto. Amor, tem gente que ama com dinheiro, de se presentear, acha que isso é necessário, tem status, tem a riqueza. Então, tem várias formas das pessoas ver o amor, ver o dinheiro. Isso é até a parte comportamental, que a gente trabalha, e vai trabalhar mais forte ainda agora, sobre a gente trabalhar a parte de comportamento, de crenças, de merecimento, porque eu falo, gente, cuidado com as coisas que vocês pedem para Deus. Vocês têm que estar pronta para receber. Inclusive, Grazi, a gente tem que estar muito pronta para receber abundância em dinheiro. Exato. Senão a sua vida vira de cabeça para baixo. Exato. Muitas coisas não acontecem na vida no momento certo. Eu não ganho mais, eu não mereço isso, Deus não gosta de mim. Não é, porque você não está pronta. Porque você sabe. A gente tem que ter muito cuidado que a gente pede para Deus, porque Deus quer abundância para a gente. A todo momento. Por isso que eu falo, volto sempre no capítulo, autoconfiança de que Deus quer o melhor para a gente. A gente não pode viver nessa vida medíocre, não. E o dinheiro, ele não aceita desaforo. E aí eu falo que sempre... planejamento financeiro, liberdade financeira, não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você gasta. Nós temos mentoradas que ganham 50 mil e são endividadas. Tem mentoradas que ganham 10 mil e sabem investir. Então, não é sobre quanto você ganha, é quanto você gasta. É você viver a sua vida no patamar que você ganha. Então, o perfil, vocês têm perfil de cliente que tanto tem um faturamento bem alto, mas está atrapalhada, quanto Bastante. alguém que está lá, que precisa ter uma renda extra, precisa melhorar o faturamento, vocês ajudam em todos esses pontos. Porque o planejamento financeiro, Grazi, ele não é algo engessado. Nunca será. Justamente porque cada pessoa tem uma vida financeira diferente da outra. E tudo reverbera nisso. Tudo o quê? Sonhos, como eu disse, estrutura familiar, renda. Só que, de uma forma comum, a maioria das pessoas
ou elas estão endividadas, ou elas se sentem infelizes, mesmo tendo recursos, mas não sabendo talvez administrar, por exemplo, justamente porque a raiz do problema não é o dinheiro. Uhum. A raiz do problema é uma dor que vem lá de trás, né? Uma falta crença, de algo. uma falta de algo, né? A Amália citou aqui que eu falo muito sobre o motivo maior das separações. Isso é uma fala minha, mas é estatístico. Uhum. A maioria dos divórcios são por motivo financeiro. Sim. Porque pela dor de um casamento, muitas das vezes não existiu diálogo. Muitas das vezes, na hora que casa, todo mundo vai lá e promete se tornar um só. E aí, quando casa, não, o seu dinheiro é seu, o meu dinheiro é meu. E todo mundo planeja o casamento e a festa. Exatamente, sabe? Então, assim, por isso que eu falo, a gente precisa entender qual é a dor, primeiro, né, dessa pessoa, para a gente trabalhar especificamente onde tem que ser trabalhado. E a gente identificou isso, Grazi, não foi por um acaso. A Amália, ela poderia trabalhar sozinha, eu poderia trabalhar sozinha, mas por que nós decidimos fundar o Financeiramente Feminino, inclusive? Porque, primeiro, somos amigas, né? Sim. Temos a mesma profissão, então, nessa troca de experiências, a gente identificou que essas dores eram muitas e que alguns clientes se conectavam com a Amália, outros se conectavam comigo. Então, assim, é para a gente se fortalecer nesse movimento para ajudar ainda mais pessoas, ainda mais mulheres. E temos né? competências diferentes, né? Que agregam. Isso, exatamente. Sim. E para que as mulheres entendam, inclusive, que mesmo sendo diferentes, podemos ajudar pessoas diferentes também. Sim. Eu sou casada, a Amália hoje não está casada, então tem pessoas, né, mulheres casadas que se conectam comigo, mulheres solteiras se conectam com a Amália, mães solos. Você entende que são histórias diferentes, mas com o mesmo propósito? Sim. Sim. E para vocês, nesse período dessa jornada aí do Financeiramente Feminino, qual foi a principal conquista, assim, que vocês... Grazi, isso aqui, para mim, foi um marco, uma conquista que marcou aí a nossa história. Para mim, acredito que falei também, mas para mim, a maior conquista é o resultado das mentoradas. É o que a gente ouve, é o agradecimento. Agradecer por ter ajudado ela a sair de onde ela estava. A gente já ouviu várias vezes aonde vocês estavam, que eu estava precisando de vocês. Então, assim, porque se a nossa mentorada tem resultado, é resultado do nosso trabalho. Uhum. Então, a gente quer que as nossas mentoradas voem. Então, assim, não é só sobre o dinheiro vai vir. A gente está mentorando, a gente está recebendo. Mas quando as mentoradas mandam para a gente, igual, é engraçado, Grazi, que quando você cuida da sua parte financeira, suas coisas vai abrindo todos os outros campos da sua vida. É incrível. Por quê? Admiração, autoconfiança. Eu falo que admiração é a ponte para o amor. As pessoas precisam se admirar antes de se amarem. Porque se você amar e perder admiração, você perde o amor. Isso é fato. E isso na parte de liberdade financeira tem muito. Já chegou mulheres para mim e falaram, gente, meu marido não me admira, ele não confia mais em mim. Aí, por quê? Eu gasto, eu falo que vou parar. Envergonhado, pessoal, estou te falando, eu tenho vergonha hoje. Mas, assim, então, para mim, o resultado é a conquista dessas mentoradas, de ver elas voando, de ver elas livres financeiramente, por mais que está engatinhando, mas já saiu de dívidas, está começando a guardar dinheiro, porque isso é a paz. Elas estão começando a dormir, a ficar tranquila, a ter uma convivência melhor. Sim. E, assim, para mim, Grazi, foi, assim, essas conexões que vieram através do Financeiramente Feminina, né? Que o Financeiramente Feminina, inicialmente, seria apenas o título de um livro que ainda vai acontecer, né, Amália? Vai. E olha que eu não estou sabendo disso. Então, a primeira mão, mas é claro que você vai ficar sabendo, iria ficar sabendo em algum momento, né? Porque o nome Financeiramente Feminina é um nome, assim, que traduz, né, realmente isso que a gente quer trazer para as mulheres, financeiramente. Vamos explicar o financeiramente. Isso. Existe a palavra sozinha financeiramente, né, como intimamente, enfim, mas o foco dela é financeiramente, ou seja, como que é a mente de uma mulher com relação às finanças, entende? Então, é sobre isso. E me conectar com mulheres que vieram através do Financeiramente Feminino, através do primeiro workshop que nós fizemos. Foi incrível. Nossa, gente,
eu não esqueço disso, porque o Financeiramente Feminina, Grazi, é uma empresa que não tem um ano. Vai completar um ano agora em janeiro, né, amiga? E nasceu, assim, de um momento de dor nossa. Né? De dor, que eu falo assim, porque nós estávamos entrando, nos engajando num outro projeto com outras pessoas que não deu certo, só que a gente tinha tanta sede de ajudar outras pessoas que aí nós sentamos e decidimos realmente tocar esse projeto, tirar do papel e trazer isso à realização. E o primeiro workshop, Grazi, ele aconteceu de uma forma tão inusitada que, assim, me marcou muito, né? A grande amiga minha que nos indicou, né? A Sussu, que juntou outras amigas e falaram, olha, vamos lá pro workshop das meninas. Fez uma caravana, vamos pro workshop delas, porque o que elas têm para oferecer pra gente é algo, assim, surreal. E no dia desse primeiro workshop, a gente se conectar com mulheres, que algumas se tornaram nossas mentoradas, outras não. Mas essas outras que não se tornaram, nos marcaram também. Porque a gente vê lágrimas escorrendo do olhar delas quando a gente ministrava lá, né, a nossa palestra, Grazi, a gente sentiu que a gente tocou o coração delas, sabe? E essas que se tornaram nossas mentoradas e que a gente hoje vê o quanto elas estão colhendo e elas nos recomendam, nos indicam, né? E elas vendo a gente com mais esse projeto do Fortes Inspiradores e cada pessoa que a gente se conecta é uma história diferente. E complementando, foi através do Financeiramente Feminina que esse ano de 2023 me transformou também. Porque é um projeto que eu abraço com tanto amor, que me fez buscar ainda mais conhecimento e me conhecer ainda mais, Grazi. Porque se eu não me conhecesse ao ponto de eu transmitir essa emoção para as mulheres do quanto eu quero ajudá-las, isso não seria possível. E semana passada, tem mais ou menos uns 10 dias que eu fui convidada para fazer palestras para mulheres artesãs, num projeto chamado Artesãs do Rio Doce. Mulheres extremamente humildes. Então, foi um desafio muito grande para mim, porque eu nunca tinha falado para mulheres assim. Até então, eu estava habituada a falar para mulheres de classe média alta. E falar a mesma coisa para mulheres que até então não tinham perspectivas, mas fazer com que elas entendam que todas nós precisamos de recurso financeiro, mas elas dentro da realidade delas e trazer isso dessa forma diferente, nos mostra o quanto a gente pode fazer a diferença na vida de cada pessoa. De qualquer pessoa, na verdade, né? Social. Independente da classe social, porque hoje as pessoas, elas infelizmente estão buscando por fazerem mentorias. Não tô colocando isso como errado não, tá, Grazi? Mas as pessoas, elas estão tão capitalistas que buscam por fazer mentorias só com pessoas que têm muito dinheiro. E, na verdade, todo mundo precisa. Né? Todo mundo precisa. Não é só quem tem muito recurso. Mas como que a gente vai alcançar essas pessoas? Através de uma rede social, fazendo algo que não é pago. Aí é que eu falo que entra a importância da gente se posicionar na mídia social, não é só de uma forma a se monetizar. Uma frase, né, que a gente posta lá, um corte de um podcast, isso pode mudar a vida de uma pessoa. Pode literalmente mudar e é uma forma gratuita. Falando nisso, fala pro pessoal que tá assistindo o Legado Delas do podcast de vocês, onde que eles encontram também, né? Porque provavelmente o pessoal em casa já tá assim, né? Querendo saber mais sobre isso. E é claro que num episódio a gente não consegue trazer toda a transformação que vocês conseguem trazer no workshop e em vários episódios. Então, conta pra quem tá em casa, depois vocês vão falar das redes sociais. Sim. Mas qual que é o podcast de vocês, onde elas podem ter acesso para ter mais conhecimento sobre finanças? Engraçado que o nosso podcast, ele nasceu com um desejo muito de servir. Porque as pessoas entendem o podcast como forma somente de monetizar. A gente até comentou isso. Lógico, a gente precisa de dinheiro, de monetizar, a gente é uma empresa. Mas a gente traz conteúdos diversos, tanto técnicos do nosso trabalho, tanto cases de mentoradas nossas, e assuntos de aprendizado com perda, de histórias de mulheres,
o nosso podcast ele veio mesmo para servir. E, assim, tem dado resultado, porque eu falo que é essas conexões que são importantes para a gente seguir. Eu falo que esse ano de 2023, de janeiro para cá, a gente transformou em outro profissional. O que a gente aprendeu, o que a gente teve de bagagem esse ano, até voltando um pouco no workshop, ele era para ser online. A gente nunca tinha subido num palco, conversado com ninguém, ido lá na frente, ter autoridade para falar com as pessoas. A gente não tinha nada pronto, Grazi. Aí a Sussu falou com a gente, não, vocês não vão fazer online, não, vocês vão fazer presenciais. Isso uma semana antes. Uma semana antes. A gente, desafio bom, né? A gente numa cafeteria, a gente é mineiro, o mineiro gosta disso, sabe? Ele gosta de abraçar, de olhar no olho, de conversar, de tomar um café, comer um pão de queijo. Aí eu olhei para a Alessandra para mim, tem um hotel ali que tem um lugar bacana para fazer. Foi, vamos lá. Já fechamos. Arrumamos tudo, lembrancinha, foi feito com o maior carinho, um coffee break bacana. Chegamos no dia, fizemos nosso workshop. O que nós entregamos? A nossa história. Exato. E as soluções que a gente poderia trazer. O que a gente sabia fazer, o que a gente viveu. E o que a gente faz, só que logo você vai sempre melhorando e vai trazendo soluções melhores. Eu falo que eu não tenho produtos para os meus clientes, eu trago soluções para eles. Então, por isso não é nada engessado. E o podcast, ele veio nesse formato de mais uma ferramenta para a gente passar autoridade e as mulheres conhecerem quem é a Amália e a Alessandra financeiramente feminina. A gente lança um podcast por mês. Por enquanto, né? Por enquanto, um podcast por mês, com diversos assuntos. Esse mês a gente vai gravar ainda. Tá no Financeiramente Feminina, né? Então, ele pode ser ouvido tanto pelo Spotify e também pelo canal do YouTube. Uau, mulherada em casa, já vai lá, já acessa para não perder, quer dizer, espera um pouquinho para terminar esse... não pode não, mas anota aí para não perder, porque... Sensacional. É muito incrível quando a gente consegue se conectar com histórias assim, né, que a gente percebe que os desafios. A gente falava já em outros episódios sobre isso, porque a gente olha os resultados, a gente olha o palco, a gente olha... Admiramos pessoas, isso é muito bom. Sim. Mas olhar os bastidores e como tudo começou, e a Alessandra falando, eu já querendo me emocionar, porque com o Alegado a gente passou por uns processos semelhantes, né? E essa história que nos fortalece, sim, porque se tudo começasse no palco, não teria tanta graça, né? Porque se fosse só aplausos... isso é bom, isso a gente gosta. Mas é muito mais gostoso isso aqui. A gente tá se conectando, a gente se abraçar, a gente vê os resultados, a gente vê o resultado nascer, aquilo que foi planejado lá atrás. E olhar assim, é real, eu consegui. E não é só pra mim, é através de mim, como vocês falaram lá no início. Nossa, que bate-papo legal, meninas. Foi até essa questão que você falou dos bastidores do palco. Vou até contar uma coisa aqui, porque as pessoas acham que é tudo maravilhoso. Nós tivemos 2 workshops. No segundo workshop, se inscreveram 30 pessoas. Foram 7. No dia choveu, parou Belo Horizonte, ninguém estava encontrando no hotel. Eu falei, Ale... Estava tendo uma crise de gripe, né? Estava tendo uma crise de gripe, vim gente de São Paulo, e ninguém chegava. Aí eu olhei para a Ale, calma, a gente vai conseguir. Então, assim, se naquele dia fosse 100 pessoas ou uma pessoa, a entrega seria a mesma. Por isso que eu falo que a gente não pode desistir. Foram 30 pessoas inscritas, foram 7. Foram 7, né? Sim. Foram 7 pessoas. E eu falei assim, a entrega vai ser a mesma. Porque tem 7 pessoas que se dispuseram a estar lá presente. E foi incrível. Foi incrível. Mas as pessoas, acontecem umas coisas assim, já desistem. Isso não vai dar certo, isso não é para mim. E é um processo, você tem que validar, as pessoas têm que te conhecer. E não pode desistir, eu falo, gente, não pode desistir no primeiro... obstáculo que a gente tem. É isso que faz você ter história para contar. E vocês falando do livro Financeiramente Feminina, já fiquei com vontade de ler, o pessoal em casa também. E muito mais com vontade de produzir esse livro também. Porque uma coisa muito gratificante para mim hoje é, no podcast, ler as histórias no livro, enfim, todo esse contato que eu tenho com todas as coautoras que fazem parte do nosso ecossistema, é ver isso como hoje o trabalho da Legado tem aproximado tantas mulheres incríveis, com tantas histórias, que a gente até não fazia ideia no primeiro momento, né? Mas a gente vai conhecendo, a gente teve esses dias uma série de gravações aqui em Alphaville,
E eu fico aqui ouvindo assim, meu Deus, que história linda, eu faço parte disso, eu tô junto com elas. Pra mim é muito gratificante saber que a Legado hoje faz parte da história de vocês. Sim. E assim, conta com a gente pra estar junto nesse projeto, porque eu tenho certeza que vai impactar vidas. O que você falou antes, a Lê. Ela confunde. Eu confundo as duas. Sobre as pessoas que não têm tanto acesso ao dinheiro, né, mas têm acesso ao conteúdo, o livro é uma maneira excelente de fazer isso. Porque imagina, você escrever um livro financeiramente feminina, com vários, né, pontos importantes, então, a pessoa ter acesso por um valor. É isso, Grazi. Então, gente, Deus é tão perfeito naquilo que ele faz, porque eu estou visualizando aqui literalmente um processo. Porque antes das pessoas, né, terem acesso ao livro Financeiramente Feminina, elas precisam conhecer a história da Alessandra e da Amália através do Fortes Inspiradoras, né? E o Financeiramente Feminina, vou até dar um spoiler aqui, que tá, né, eu estou preparando para falar isso até na hora da minha apresentação. Eu estou visualizando a introdução dele, inclusive, o que nós vamos viver aqui hoje, que é o lançamento do Fortes Inspiradoras. Então, você entende o processo? Porque nesse livro, não vou falar muito, né, mas ele vai ser voltado realmente para essa questão do financeiro, voltado para as mulheres. Que é tão importante. Muitas mulheres não têm acesso. Assim, é muito importante. Eu vivi um processo, né, na minha infância, minha adolescência, sem saber nada de finanças, assim, eu tinha muitas crenças limitantes, na minha casa nunca foi falado disso, a gente só falava que não tinha dinheiro, toda vez que pedia, me dá isso, não tem dinheiro. Mas eu não entendia nada, né, eu sou empreendedora desde os meus 17 anos, e eu empreendendo, mas assim, quebrei muito a cabeça por não saber lidar com o dinheiro, por não saber como fazer, porque... Nem a gente nasceu sabendo, Grazi, a nossa história nos fez entender Vocês vão entender aqui, gente, na hora que vocês lerem. Vocês têm que comprar, gente. Ó, vocês vão lá depois no Instagram delas, que elas vão compartilhar. Eu vou colocar nos comentários também o link. Mas assim, vão lá, porque vocês vão conhecer histórias incríveis. Isso, inclusive, que a gente passou né? Inclusive entender como nasceu tudo isso, né? Porque é muito fácil a gente ver o sucesso, mas... ver o que foi a jornada, o processo é tão lindo, porque nos dá ainda mais vontade de querer evoluir, de querer estar junto, porque mostra que é possível, né? Se vocês, até eu ia perguntar isso, vocês em algum momento da vida já passaram por dificuldade financeira? Nossa. Eu acabei de falar, deixa eu te contar um episódio. Conta. Que eu não esqueço. Eu fui mãe solo. E teve um momento, vou entrar mais em detalhe, mas teve um momento da minha vida que minha filha, acho que ela tinha uns 7 aninhos por aí. Essa idade, qualquer coisa, a criança tá feliz. E eu lembro que nesse fim de semana, ela falou, ela ama sorvete igual eu. Mãe, vamos na sorveteria? Falei, vamos. Eu tinha R$10 no bolso na época. Uma nota de R$10. E criança vai tomar sorvete, coloca milhões de coisas. Não toma sorvete, come bala, pirulito, joga tudo lá dentro. Grazi, eu lembro como se fosse agora. A gente foi na sorveteria, lá no bairro, lá pertinho de casa, onde eu moro hoje também. E essa menina encheu. E eu rezando para não passar de R$10. Eu tinha só uma nota de R$10. Deu R$9,97. Nossa. E é uma dor no coração para uma mãe. E ela falou assim comigo. Mãe, você não vai tomar não, se ama sorvete. Afinal, hoje a mãe não tô com vontade, não. Depois daquele dia, eu falei assim, eu não quero isso mais na minha vida. E eu nunca gostei de pedir ajuda para ninguém. Mas isso é uma coisa que eu não esqueço, mas foi bom para mim. Entendeu? Foi bom. Mas todo mundo já passou por situação financeira, gente. Então, assim, eu hoje... Eu falo com emoção, mas com gratidão orgulho, de né? ter... revertir essa situação da minha vida, principalmente minha filha, porque a gente quer dar melhor, né? Mas eu falo, eu tenho história para contar assim, e eu fico muito feliz e honrada de ter passado por isso, porque eu superei. Por isso que eu falo que a gente tem uma força, e quando mexe com filho, a gente sente mais, né? Mas aí tá a diferença, desculpa, depois já abro pra gente, mas aí tá a diferença de quem consegue ter resultados e quem não tem, porque quem tem resultado não quer dizer que não passou por dificuldade, não teve problemas. Claro que teve, todo mundo tem. Só que quem realmente quer fazer a diferença, né, quer fazer diferente, não quer ser mais uma multidão, vai tomar uma decisão. E decisões são importantes na nossa vida.
Então, no momento da dificuldade, peraí, eu não quero isso pra mim. Só que, infelizmente, muitas pessoas, é isso que tem pra hoje, então tá. Aceitam, né? Aceitam. Acomodam. Então, assim, não é a gente ser ingrato, né? No momento você foi grata porque deu certinho, né? Não passou. Mas tem que doer pra você tomar uma decisão. Tem que doer, você tem que dizer, olha, eu não quero isso, eu não nasci pra isso, eu quero viver o melhor de Deus pra mim. E eu vou fazer o que for possível, eu não vou atropelar o processo, eu não vou querer só ficar me comparando com o outro, eu vou fazer o que for preciso. E a vida faz parte de processos, né, Grazi? Sim. Imagina se Deus mostrasse para José que o futuro dele seria ser um dos maiores governadores do Egito. Mas ele precisou passar pelo processo de ser vendido pelos irmãos, ser preso, para dentro da prisão ele realmente entender o que é administrar finanças. Né? Então, assim, todos nós passamos por um processo. E, no meu caso, quando eu falo que eu sinto muito essa questão de ter sido diarista, porque foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Porque nessa época eu já era independente financeiramente. Eu não era casada ainda, mas eu já não dependia mais tanto dos meus pais. Contudo, eu ainda fazia faculdade, Grazi. E meu pai recentemente esteve lá em casa ouvindo eu contar essa história, e ele começou a chorar porque eu não lembrava disso, de verdade. Ele começou a chorar e ele falou assim, você lembra, filho, que quando você fazia faculdade eu dava cheque pré-datado? E aí, eu realmente não lembrava disso. Eu só lembrava que eu não podia, já que eu era independente financeiramente, eu não podia mais pesar isso financeiramente para os meus pais. E aí eu decidi fazer o trabalho de diarista porque eu não tinha ainda, né, naquele momento ali, outras oportunidades. Mas isso me fortaleceu tanto, Grazi, que, assim, me fez passar por esse processo. E já casada, trazendo isso, né, que eu converso muito com casais, eu passei por uma situação no meu casamento que meu esposo queria realmente separar de mim. Simplesmente pelo fato de, em algum momento da vida ali, eu estar com a maior renda, né? Porque quem trabalha nessa área comercial, a gente fala que isso é o limite, né? E ele tá como funcionário público e ele se sentir inferior porque vozes de fora falavam, né, que ele estava ali, né? Isso é até covardia, né, das pessoas. Porque ele estava casado com uma mulher rica, não, nós crescemos juntos, tudo que nós temos hoje foi juntos. E aí, a mulher, né, eu como esposa, ter a sabedoria de chegar para ele e falar assim, quem disse que o dinheiro é meu, o dinheiro é seu, o dinheiro é nosso. Enxerga isso, para de ouvir vozes externas. Olhe para dentro do nosso casamento, trazer ele de volta, sabe, Grazi? E tendo também uma experiência com Deus, porque crenças, né? É o que a Amália falou, às vezes a gente tem muita crença de não merecer aquilo que, né, Deus coloca nas nossas mãos. Eu sempre fui de uma família muito humilde, sempre, né, batalhei por tudo. E morar onde eu moro hoje foi um desafio muito grande para o meu emocional. Porque eu te confesso, Grazi, que eu comecei a questionar a Deus. Falei, Senhor, por que o Senhor quer que a gente vá para essa casa, sendo que eu sei que a gente não precisa disso para nós sermos felizes? E Deus foi claro comigo em me dizer, se você geograficamente não for para onde eu estou te levando, as vidas que você irá alcançar jamais seriam alcançadas. Então, é sobre isso, a gente realmente entender que não é sobre nós, é através de nós. Eu sou grata, glorifico a Deus, sim, por Ele confiar em mim, né? Ter instrumentos como esse, mas do mesmo jeito que Ele está me dando, se em algum momento, eu acredito que se Ele entender que eu estou né, usando aquilo que Ele colocou em minhas mãos, confiou em mim, para o meu próprio ego, uma hora isso... não vai dar certo, não faz sentido, exato. Nossa, que bate-papo extraordinário. Dessa a gente fica aqui, né? E a gente já se conhecia até um pouco bastante, mas não tanto. Foi essa conexão, né? Profundamente, né? Foi muito bom receber vocês. Antes da gente finalizar, eu queria que vocês deixassem um recado para quem está em casa. Eu imagino que quem está assistindo até agora está emocionada, está aí tomando uma decisão mesmo de mudança, porque é isso que a gente quer gerar aqui nesse podcast, mulheres serem transformadas para deixar um legado no mundo. Eu acredito que
Nós precisamos nos posicionar Sim. nessa geração para transformar vidas, para que elas possam deixar um legado para a próxima geração. Porque, infelizmente, hoje a gente tem muitas vozes, muitas pessoas falando de tudo. Sim. E quando eu decidi me posicionar, foi isso que eu trouxe para mim, porque para mim foi muito difícil. Tem pessoas que falam que não, Grazi, tu nasceu falando, não. É claro, Não é não. é claro que eu tive que passar por um processo e que para mim foi muito desafiador. E eu também tinha medo das câmeras, eu também corria do microfone, eu também passei por um processo que a maioria das pessoas passam no início. Mas quando eu entendi que eu tenho algo no meu coração que precisa ser falado, eu tenho um chamado de Deus que precisa ativar mulheres. Sim. E enquanto eu tenho isso, muitas outras pessoas estão trazendo conteúdos que vão contra a família, vão contra os valores da mulher, vão contra o propósito de Deus para nossa vida. Eu ficar calada seria negligência minha. Então foi onde eu decidi enfrentar o medo da câmera, enfrentar os desafios e passar por alguns processos desafiadores que talvez eu não passaria se eu não me posicionasse, mas eu entendi que não é só sobre mim. E eu falo isso sempre porque eu acredito muito. E nesse podcast a gente traz mulheres que entendem isso. Mulheres que vão ativar outras mulheres para também se posicionar. Porque não adianta a gente se posicionar se não tem uma transformação. Se não tem os valores reais, né? O que precisa para de fato se posicionar e fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, quem está assistindo até agora, com toda certeza, está com essa sede de transformação, essa sede de mudança e está se inspirando em vocês. Nossa, elas conseguiram. Estão lançando livro, já estão planejando o próximo. Sim. E é sobre isso. É sobre a gente ter uma transformação para inspirar outras pessoas para serem transformadas também. Isso. Então, eu gostaria que vocês olhassem para aquela câmera lá e deixassem um recado para quem está em casa. Lá, talvez emocionada, talvez decidida a mudar de vida, mas com alguma mudança no coração e que vocês possam gerar ainda mais através dessa mensagem. Sim. É uma mensagem que eu deixo não só aqui, né, mas em todos os podcasts, para quem já assistiu vai saber muito bem, mas reforçando. Mulher, você que aí nos assiste, não procure ter para ser, procure ser para ter, porque sim, você já é uma mulher forte e corajosa. Uau! Forte e corajosa. Sempre. Amália, você. Eu tenho uma frase que eu guardo forte para mim, que é de Nelson Rodrigues, que fala o seguinte: eu aprendi a ser o máximo possível de mim mesma. E tudo, mulher, tudo que você quer está dentro de você. É só partir para a decisão. Eu espero de coração que esse podcast inspire as pessoas a tomar decisão, independente da área dela. E se precisar financeiramente, estamos aqui. É isso aí. Já aproveita e deixa as redes sociais também, porque olha que tem pessoas precisando disso, né? Então, sim, onde que elas encontram vocês? O meu Instagram é o chavesalessandra_, e lá nele você também vai encontrar o Instagram do Financeiramente Feminina. O meu é _Amália Oliveira, e lá também você pode conectar no Financeiramente Feminina. Lembrando de nosso podcast, né? Que tem no YouTube, pela Financeiramente Feminina, e nos canais do Spotify também. Uau! E a mulherada já tá indo lá. E onde que elas podem... E em breve o nosso link do livro, né? Exato. E vai ter lançamento lá? Vai ter lançamento segunda-feira, dia 11, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Livraria Leitura. Dia 11 de dezembro, né? Agora, provavelmente segunda. Depois do... Esse episódio vai ao ar depois, né? Mas aí já vai estar disponível. Então. Já vai estar disponível. Isso. Então, a assim, gente vai deixar o link lá nas redes sociais, tudo certinho. Isso. Então, vai lá, já segue, já acompanha, já conhece melhor essas mulheres incríveis e já depois já adquire seu livro também, porque tá demais. Eu sou suspeita a falar, mas sim, é incrível realmente conhecer tantas histórias incríveis que... eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas. Muito obrigada pela participação de vocês, pelo sim de vocês estarem comigo nesse projeto, por essa decisão de levar essa mensagem, esse conhecimento, essa experiência para muitas outras mulheres. Obrigada de coração. Obrigada a você, Grazi, também pela oportunidade, né, por nos selecionar. Que lembrando, nós fomos selecionadas por estarmos aqui, né? É uma honra fazer parte disso, com certeza. Isso aí. Obrigada, lindona. Beijo no coração e a gente se vê no próximo episódio.